sou Mônica, né? Faço parte do coletivo do Mães pela Diversidade. Quero agradecer aqui o convite do Rogério, né? Do Eternamente Sou. Luiz, muito obrigada, né? E Sandra, que estou conhecendo hoje, por essa iniciativa linda. E cumprimento também cada um que compõe a mesa hoje, somando aqui nesse encontro que já está bem forte, né? E eu não quis preparar muito, não quis preparar um slide, porque mãe, ela tem uma experiência que vem no seu dia a dia, que é do tamanho do elefante. Talvez a gente carregue muitos elefantes, né? Porque quando a gente sai do armário, enquanto mãe de LGBT, a gente sai sabendo que temos que enfrentar também todos os preconceitos que estão aí na sociedade. E, para iniciar hoje, eu queria falar sobre o isolamento, né? Eu fui buscar lá o conceito do isolamento justamente para trazer essa reflexão do nosso dia a dia lá fora, né? E também vou trazer um pouquinho da experiência que eu vivi na semana passada, que realmente, cada vez mais, a gente precisa ter voz, precisamos ter esses encontros, que é justamente para trazer essa reflexão e lutar contra todos esses processos de homofobia, né? Então, o isolamento ele nada mais é do que a separação de uma substância, ou de um elemento, ou de uma coisa, de um determinado contexto. Ou ele pode ser um estado da pessoa que vive isolada, ou então foi posta à parte. Eu vou ficar com isso, tá? Os nossos filhos eles são colocados à parte o tempo inteiro, né? Dentro da parte religiosa, dentro da parte familiar, e aí nós temos também os preconceitos que, para você conseguir sair do armário, você precisa ter um enfrentamento, você precisa ter um posicionamento e você precisa ter apoio. E nem sempre o LGBT consegue ter isso dentro do seu seio familiar. Talvez por isso, doutor, ele busque essa segunda família, né? E chegue nesse contexto, porque eu sei, eu estou aqui com meu filho, o Igor, né? E eu sei o quanto foi difícil, aos 15 anos de idade, chegar para mim e dizer que é gay, né? Para mim não era, e para ele tremia tanto ao dizer isso. Gente, eu com uma mente tão aberta, e ele tremia com os lábios brancos para dizer para mim, mãe, eu sou gay. E, no primeiro momento, ele não disse que era gay. Ele disse que era bissexual. Ah, sério? Né? Não me diga. Mas, enfim, vamos continuar o processo. Porque eu acho que tem que vir dele também. E aí, 3 dias depois, quando ele se sentiu confortável, ele virou e falou assim, mamãe, eu tenho algo para revelar. Eu não soube, eu sou gay. Sério? Então tá, né? Então ele falou. Mas falou também, ainda nervoso, ainda tremendo. E como foi enfrentar tudo isso no contexto familiar? Religioso, né? Meu marido muçulmano, meus pais católicos, e como que é todo esse processo dentro do muçulmano, dentro do católico, e a gente tem essa espiritualidade para enfrentar também, né? E fui e saí do armário junto com ele, porque desde então a gente sabe, a mãe sabe. Mas existe, sim, um trabalho, e assim, agradeço muito por fazer parte desse coletivo do Mães, que abraça profundamente essa causa. Porque, quando a gente sai lá fora, a gente escuta o tempo inteiro, nossa, tia, você está aqui com seu filho? Nossa, que legal! A minha mãe nem sabe. Né? E quantas vezes, quando a gente está na parada, que passa, que eles choram, e nos abraçam e choram, porque queriam ali uma mãe ou um pai que simplesmente abraçasse e dissesse, nossa, eu estou aqui com você. E justamente por esse isolamento, e justamente por esse afastamento e pelo desprezo, porque esta palavra que eles enfrentam a cada momento,
eles literalmente venham a cometer o suicídio. Eu acabei de perder um amigo de um amigo com 15 anos. E cada um que morre é com muita dor que a gente fala, né? É muita dor, gente. E não é possível mais que a gente não possa abordar essas questões, e que ótimo que seja abordado tudo isso dentro da questão da religiosidade dos mormons, esse enfrentamento que deveria ser tão natural, né? Porque eu que sou diferente de você, você que é diferente de mim. Gente, isso é lindo, né? Mas não é assim. O diferente, ele causa, ele traz problemas. E não é aceito, porque o teu cabelo não é igual, porque o teu olho não é igual, porque você é gorda, porque você é magra, porque... Até quando pessoas têm que morrer, ou pessoas têm que matar pelo ódio, porque a homofobia, ela traz um ódio que ela desfigura o outro. Não basta matar, né, mães? A gente sabe disso, que não basta matar, ele tem que desfigurar o outro para dizer que eu não aceito você. Né? E trazer isso hoje, na semana passada eu fiquei muito mal. Muito mal. Tem um trabalho onde eu estou realizando hoje, e nós sentamos, porque eles gostam de discutir um momento de reflexão espiritual na hora do almoço. E quando eu cheguei, falei, nossa, que maravilha, que bacana, vamos poder discutir algo dentro de uma espiritualidade. Quem sabe, aí a mãe já pensa lá na frente, né? Quem sabe assim a gente vai colocando um pedacinho aqui de fala, outro, e de repente abre alguma mente, porque a gente já, né, pensa lá na frente. E, de repente, na semana passada, eles colocaram um vídeo falando da bendita cartilha, né, que levam para as escolas do LGBT, que o LGBT está encurtindo e obrigando, e que crianças, nossa, isso doeu. Crianças estão morrendo nas escolas, né? Morrendo por suicídio, porque o LGBT está colocando e obrigando as crianças a não serem homens ou mulheres, meninos ou meninas. Quando eu vi isso, eu tive vontade, desculpa, de vomitar. Mas vamos lá, a gente é educado, né? A gente foi criado para ser educado, a gente vai mantendo um pouquinho a linha, respira fundo e continua. E aí, eu esperei terminar o discurso, né? A pessoa terminou, eu fui educada, consegui. E depois a pessoa veio dizendo sobre o processo de oração, que o LGBT é o demônio, né? Que veio assolar o mundo, que fulano de tal que está aí no Congresso, ele fala como um demônio, é o próprio diabo, é o próprio 666. E assim eu falei, Jesus, eu vou vomitar mesmo. Aí eu respirei, contei até 1000 e pedi licença num processo que é totalmente uma coisa que eu achava que seria interessante, mas é uma mesa conservadora até o último. Aqueles, né, espiritualistas super conservadores, e eu pedi licença para falar. E tive que conter toda a emoção ali, né, para não mandar ninguém a merda, né? Falei assim, não vou mandar você, não posso, e você se contém, porque é o teu ambiente profissional, você também não pode misturar tanta coisa assim, mas eu também não podia me silenciar. E, gente, foi engraçado depois ver a carinha de cada um dizendo, eu tenho filho gay, gay afeminado. Olha que interessante. Vamos discutir isso, vamos conversar um pouquinho? Porque isso dói a minha alma. Gente, eu não sei se eles ficavam sem graça ou se eles me pediam para sair, né? Mas eu tive a minha fala. E aí o outro tentou interromper e eu pedi licença. Eu falei, não. Eu peço licença, eu preciso falar. Né? Se eu estou fazendo parte dessa mesa, eu tenho que ter o mesmo direito que você. Né? Então, não sou obrigada a revelar para todo lugar do mundo onde eu vou, eu sou hétero, meu filho é gay. Eu sou hétero, meu filho é gay. Ai, que lindo. Não. Né? Mas, a partir do momento que vem uma discussão dessa, eu tenho que trazer à mesa também. Né?
No dia seguinte, ninguém olhava e falava bom dia para mim, mas tudo bem. A gente segue do mesmo jeito. Nessa semana, eles já voltaram a dar bom dia. Já é um processo, né? Mas o que eu quero trazer com tudo isso? Que realmente o suicídio ele é trazido no seu dia a dia pelos jovens que não têm essa formação ainda, essa estrutura, essa aceitação, é muito pesado. É muito pesado. Porque o que os nossos filhos querem é amor, né? É ser aceito. E quando não estão muito corretos, a gente vai lá e orienta e diz, olha, não é bem esse caminho. Mas nunca, por ser gay, por ser lésbica, por ser trans, isso não deve ser o que está dentro do seio familiar. Então, o seio familiar tem que ser mudado também. Temos que ter palestras para isso, né? Vamos, em cada família, explicar um pouquinho tudo isso. Mas o que eu trago enquanto coletivo de mães é, estamos aqui, a gente grita mesmo, dá licença, sai da frente, seja lá o que for, nós queremos passar com o nosso amor. E nós vamos continuar passando com o nosso amor. Porque, assim, naquele dia da fala, foi uma experiência muito forte para mim ter que enfrentar toda aquela banca conservadora com amor. Não foi fácil. Olhar para cada um deles e pensar exatamente, eles ainda não sabem o que falam, sabe? E eu disse, e eu propus, falei, olha, escuta o outro lado um pouquinho. É bom refletir sobre o outro lado. É importante escutar. Isso tudo que você está dizendo está distorcido. Porque você escuta um lado só e leva isso para frente. E leva esse ódio para frente. Né? Talvez, se você escutar o outro lado, você vai entender. Estou aberta. O coletivo das mães também está aberto a isso, a essa discussão, se você quiser conhecer. E propus isso para cada um deles. Se isso vai mudar ou não, eu não sei, mas a gente tem que continuar. Né? Continuar lutando, continuar tentando. Enquanto, só para completar e finalizar também, eu fiz um trabalho com idosos em situação de rua. Né? Eu estava numa casa com 100 idosos em situação de rua. Ou seja, existe total discriminação, como você colocou, Milton, mas o assunto que você trouxe dentro da parte de LGBT, o que era mais assustador é que, realmente, os profissionais já têm um preconceito absurdo, e, quando chegou um LGBT na casa, foi um furdúncio para conseguir acolher, para conseguir trazer o processo de reflexão, para não ter a discriminação. E, detalhe, ele não era brasileiro. Então, idoso, LGBT e de outra nacionalidade. Ou seja, gente, foi um trabalho difícil, mas alguém tinha que assumir isso, e eu tive a oportunidade de assumir isso com muita garra, e fui, e fiz um trabalho, e fiz encontros, e fiz debate, e trabalhei também com os profissionais essa discussão, mas os próprios moradores começaram a entender um pouco mais quando eu trouxe a reflexão. Porque uma das coisas que a gente não conseguia aceitar e engolir era realmente o preconceito que se tinha. Se você parasse para pensar, eles estavam vivendo as mesmas situações de discriminação, né? De deixar de não ter um lar e tudo. Eu cheguei a ouvir que falar, o que esse estrangeiro está fazendo tomando lugar de brasileiro aqui? E ainda é gay, né? Então, e para tirar esse discurso, e esse discurso tinha na hora das refeições, de apontamentos e tudo. Então, realmente é uma luta que a gente abraça, é uma luta que a gente tem que continuar mesmo. É uma pena que tenha vindo assim poucas mães representando, mas o nosso coletivo, ele é grande, né? Mas é pequeno ao mesmo tempo, porque a gente tem que se virar e estar em vários lugares. Mas eu agradeço também a presença das mães que estão aqui, a presença de cada um em nos escutar. Né? Acessem nossas páginas. Se vocês conhecerem filhos que necessitem de um diálogo, famílias que necessitem
um diálogo, né, das mães. Nós estamos aqui à disposição. É um enfrentamento, não é fácil, não é simples, mas precisamos tirar os nossos filhos da invisibilidade também e das acusações que são levados e que tantos morrem e que tantos são espancados ainda na família, não só na rua, porque quando meu filho sai, eu não sei se ele volta ainda. Infelizmente, a gente passa por esses medos, por essas preocupações. E isso dentro de nós também tem que morrer, né? Os nossos filhos têm que sair para a rua e a gente ter certeza que eles vão voltar bem para casa, né? A gente sabe que a violência está a postos, em cada momento, em cada lugar. Mas ele tem que voltar. E não é por ser LGBT que isso tem que estar mais intensivo na sociedade, né? Porque eles enfrentam isso também e é o nosso temor a cada momento, né? As pessoas têm que ser sensibilizadas, os profissionais das áreas, os professores, né? Os professores têm que estar realmente nesses espaços públicos que a gente sabe onde eles ocupam. Tem que ter essa aceitação. E como é tudo isso, gente? Depende de nós, dessas discussões, de levarmos e, principalmente, de não silenciarmos. Nós costumamos dizer que nossos filhos, eles não vão virar estatísticas, tá? Eles não podem virar estatísticas. E os que se foram, eles se foram e a dor já ficou, né? Então, por esses também, a gente grita, porque os nossos não podem mais passar por isso. E os idosos também não podem passar. E todos os outros que sofrem a homofobia. Então, estamos aqui, sim, por essa luta, por essa garra. Agradeço de antemão a cada um de vocês, a cada escuta. E o que precisar do Mães, nós estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção.